Olá, a paz do Senhor, meus amados irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os amados nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 2, versículo de número 43 em diante, que diz assim: E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Eu quero, nessa breve meditação, destacar aqui um fato muito importante nesse texto. É que quando Jesus está falando, ele está se relacionando, se reportando aqui àquelas pessoas que estão no templo, há uma reação, algumas reações, melhor dizendo, por parte de algumas pessoas ali. Diz o texto que, enquanto ele falava, as pessoas ficavam admiradas, né, ao ouvirem as suas palavras. E, com certeza, muitas delas também não compreendiam o que ele dizia, não entendiam e não sabiam de onde lhe vinha tanta sabedoria assim. E logo em seguida, quando Maria e José chegam para pegá-lo, diz o texto que Maria então ainda ouve, né, o que ele está dizendo, e vê o que ele está fazendo ali. E, no entanto, diz o texto que quando ela pergunta, né, questiona pelo fato dele ter ficado ali e não ter ido com os seus pais, então, diante da resposta que Jesus lhes dá, porque me procuráveis, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E a Bíblia diz que eles não compreenderam aquelas palavras, o sentido daquelas palavras, mas há uma observação no texto que me chama a atenção. É que, diante daquela resposta de Jesus, embora Maria não compreendendo o teor daquelas palavras ainda, diz o texto que a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que eu peguei para mim e preciso aplicar isso na minha vida? As palavras de Jesus são maravilhosas. As palavras de Jesus são verdadeiras. Todo o seu ensino é verdadeiro. O que ele diz é confiável. Porém, nem sempre nós vamos, pelo fato de termos uma mente tão limitada, de termos tanta dificuldade para compreender as coisas espirituais, nem sempre teremos a capacidade de compreender perfeitamente o que Jesus está dizendo ou está fazendo. Mas, ao contrário do que muitos fazem, que é desacreditar nas suas palavras, blasfemar dele, pôr em xeque a veracidade da sua palavra,
nós precisamos fazer o que Maria fez quando nós não compreendermos o que ele está dizendo ou está fazendo. Vamos aprender a guardar no nosso coração. E com humildade, com muita sensibilidade, com reverência, poder dizer para Deus: Senhor, embora eu não compreenda nesse momento o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está dizendo, mas com temor e tremor eu guardo a tua palavra no meu coração. E eu te peço que no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor me ilumine, o Senhor me faça entender o teor, o sentido desta palavra ou desta sua ação na minha vida nesse momento. Porque, amados, vamos concordar numa coisa: nem sempre, quando Deus está realmente agindo na nossa vida, nós temos a compreensão plena do que está acontecendo. Nem sempre nós temos um entendimento correto do que Deus está fazendo. Às vezes temos até dificuldades para saber se é Deus mesmo que está agindo na nossa vida. Mas quando nós tivermos a convicção de que é Deus que está falando, ou é Deus que está agindo, ainda que nós não compreendamos, vamos fazer como Maria fez. Vamos guardar no nosso coração. E não vamos de maneira alguma abrir a nossa boca para blasfemar, para murmurar, para pôr em xeque, em dúvida, a veracidade da palavra de Deus e da santidade da sua vontade na nossa vida. No tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai nos esclarecer, Ele vai nos iluminar e vai nos fazer compreender perfeitamente qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Então façamos como Maria fez, diante das palavras de Jesus, diante das suas ações, vamos guardar no nosso coração o que Ele está falando e o que Ele está fazendo. Talvez nesse momento de crise que nós todos estamos vivendo, que o mundo todo está vivendo, e sabemos que tudo isso está dentro de um controle absoluto de Deus. É difícil para nós compreendermos o que de fato está acontecendo no mundo. É difícil darmos uma resposta concreta para as pessoas que nos questionam. Mas diante de todos esses acontecimentos mundiais atuais, por exemplo, nós temos que aprender a pôr em prática esse princípio. Vamos guardar no nosso coração e vamos esperar no Senhor a palavra que virá dele de esclarecimento para nós. Porque Deus está no trono, Deus é Senhor e Ele sabe o que faz, inclusive na minha e na sua vida. Deus te abençoe, tenha um bom dia, debaixo da graça e da bênção do Senhor.